Por que as pessoas saem da igreja? Quais são os reais motivos? Analise, assista esse vídeo comigo e tire as suas próprias conclusões. Vem comigo. Por que muitas pessoas se afastam da casa do Senhor com tanta facilidade nos dias de hoje? Em primeiro lugar, eu penso que é porque não houve uma conversão genuína, não houve uma conversão verdadeira. Jesus vai nos dar um exemplo clássico em Mateus capítulo 13. Lá no versículo 20 e 21, ele vai nos ensinar que a semente caiu em terreno pedregoso. A palavra foi recebida com alegria, mas não havia raízes profundas. Raízes profundas não foram geradas. Quando as ofensas, quando as lutas se apresentaram, não havia estrutura para suportar. Em segundo lugar, eu penso que muitas pessoas se afastam da igreja porque caem em laços e tentações. O diabo, o nosso inimigo, trabalha incansavelmente para nos afastar de Deus, para nos distanciar da casa paterna. Ele trabalha 24 horas para que a sua vida espiritual vá à falência. O diabo trabalha incansavelmente para nos derrubar. Jesus Cristo, mestre por excelência, vai nos advertir e ele vai dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentações. Vigiai para que não caiais no laço do diabo. É preciso nos policiarmos todos os instantes para que não sejamos mais uma presa fácil do diabo. Em terceiro lugar, eu penso que muitas pessoas se afastam da igreja, saem da igreja, porque são vítimas de escândalos. Há no meio cristão muitas pessoas que a Bíblia denomina de neófitos, pessoas que não amadureceram na fé, pessoas que não têm uma estrutura ainda na caminhada cristã. E por conta disso, não vigiaram, não oraram e se tornaram pedras de tropeço para muitos. Mas eu penso que você que me assiste através desse vídeo, independentemente da vida alheia, você vai assumir um compromisso com Cristo ainda mais intenso. Você vai estreitar o seu relacionamento com o seu Salvador, com o nosso Salvador, para que nós jamais sejamos vítimas de escândalos, para que nós não deixemos a casa de Deus, a igreja, por conta de pessoas que não têm compromisso com o Evangelho. Em quarto lugar, eu penso que muitas pessoas se afastam da igreja porque não há um crescimento espiritual, não há progresso na vida cristã. O tempo está passando e não há evolução. A caminhada cristã é uma caminhada progressiva. A vida cristã exige evolução. A vida cristã exige crescimento. Foi isso que o apóstolo Pedro nos ensinou: crescer na graça e no conhecimento. Não podemos ficar arranhando a superfície por toda a nossa vida. Não podemos ficar nos bastidores da vida cristã. Nós temos que agir, nós temos que crescer, nós temos que evoluir. A vida cristã é uma porção diária. A vida cristã é um compromisso intenso para um crescimento significativo. Se nós não crescermos, se nós não evoluirmos, certamente vamos ter uma vida infrutífera. Certamente a nossa vida vai regredir. Certamente nós vamos viver no nanismo espiritual. E o Senhor nos convida ao crescimento para a glória e a honra do seu nome. Cresçamos no conhecimento e na graça, em nome de Jesus Cristo. Em quinto lugar, eu penso que muitas pessoas se afastam da igreja porque abraçaram a maldita teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade nos ensina a nos aproximarmos de Deus por aquilo que Ele pode fazer e não por aquilo que Ele é. Quando nos aproximamos de Deus visando os benefícios, a nossa vida espiritual não cresce. Quando nos aproximamos de Deus visando os benefícios, nós não criamos raízes profundas. Quando nos aproximamos de Deus visando os seus benefícios, nós não assumimos
temos um compromisso com a causa primária do Evangelho, que é a salvação. Falsos líderes têm espalhado por aí um evangelho que ensina o homem a viver apenas nesta vida. Falsos líderes têm espalhado por aí um evangelho que compromete o homem a viver apenas olhando na linha horizontal. Falsos líderes têm pregado por aí um evangelho que não compromete o homem. Falsos líderes têm pregado por aí um evangelho que não confronta, um evangelho que não mais desafia, um evangelho que não convida o homem ao arrependimento. A teologia da prosperidade tem levado muitas pessoas à falência, à bancarrota espiritual. Muitas pessoas que abraçaram esse ensinamento maldito já beijaram a lona, já desistiram dos princípios da fé, porque se aproximaram de Deus com motivações erradas. Os motivos que levam as pessoas a se afastarem das igrejas, da casa paterna, são inúmeros. Eu faço um apelo à sua consciência nesta hora. Não se afaste da igreja. Se a igreja que você frequenta, se a igreja que você faz parte é uma igreja bíblica, é uma igreja que anuncia a volta de Jesus, é uma igreja que prega o Evangelho na sua essência, permaneça. Apesar dos confrontos, apesar dos percalços, vale a pena você aprofundar as suas raízes e aguardar ansiosamente a volta de Jesus Cristo. Se a igreja que você faz parte abraçou a causa maior, que é a cruz do Calvário, permaneça nela, porque os dias são maus, os dias são difíceis e o Senhor nos convida a um compromisso verdadeiro com a sua palavra, com a oração, com a vigilância até o dia da sua volta. Espero ter te ajudado através desse vídeo, que o Senhor te abençoe poderosamente. E lembre-se, não existe abismo tão profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Um forte abraço, até breve.